O carnaval já acabou, mas o espaço continua aberto para o samba, para Paulo César Batista de Faria, que a gente conhece e admira como o maior sambista do Brasil, Paulinho da Viola. Paulinho, como é que... O maior sambista do Brasil. Como é que Paulo César Batista de Faria, né, alguém até de se assustar, Paulo César Faria, não é Farias não, como é que vira Paulinho da Viola? De onde veio o Paulinho da Viola? Bem, esse termo viola, né, é uma forma carinhosa, né? Isso no mundo da música popular é muito comum. Acho que quase todos conhecem Chico Viola, né? Mano Décio da Viola. Mano Décio da Viola, né? E tem muitos outros dentro do samba, assim, que tem esse termo carinhoso no nome, não é? E quem batizou? Bom, isso é uma história meio complicada. Isso é uma coisa do Zequete e do Sérgio Cabral. Eles brincavam muito comigo, porque o técnico perguntava assim, escuta, de quem é essa música? Eu falei, é minha. Né? Esse eu lá no estúdio, né? É minha. Ele disse, mas como é seu nome? Paulo César. Aí eles ficavam brincando, não, mas Paulo César, isso não é nome de sambista, arruma um outro nome. E ficava me gozando assim. Mas dá jogador de futebol, né? Paulo César. Pois é, mas isso não dá, arruma um outro nome. Eu sei que dessa brincadeira eu vi publicado, entendeu? Paulinho da Viola, né? Numa brincadeira assim do Zequete, junto com o Sérgio Cabral, que eles, não sei o que eles arrumaram lá, que inventaram esse nome de Paulinho da Viola. E pegou. Mas é um Paulinho da Viola que tem umas coisas que eu estava lendo a seu respeito, eu achei muito curioso, né? Paulinho da Viola que é do samba e que é vascaíno, mas nasceu em Botafogo, né? Viveu em Botafogo e torcendo pro Vasco, outra coisa bem... isso aí é uma história, só as porque contradições, na rua onde eu morei a maior parte do tempo da minha infância, em Botafogo, a Rua Pinheiro Guimarães, né? Naquela rua moravam 3 grandes jogadores de futebol, né? Aliás, 4. Morava o Oswaldo Baliza, que jogava no Botafogo, morava o Kaká, né? Que o engenheiro e tudo assim, que jogou no Fluminense, jogava no Botafogo também. E lá no final, no canto da rua, morava o Carlinhos, que hoje é do Flamengo, que é técnico, né? Qual a primeira lembrança você tem da música quando você é criança? Você consegue lembrar as coisas mais remotas? Como é que é? É muito... por exemplo, uma das coisas que sempre me levam à infância, assim, de uma forma não muito... Eu não tenho essa memória, assim, essa coisa muito clara, não é? Mas eu me lembro de ouvir, ainda garoto, ouvir no rádio, Mangueira, onde é que estão seus tamborins, ó nega? Viver somente de cartaz não chega. Põe as pastoras na avenida, Mangueira querida, Mangueira. E se eu não me engano, este samba é do ano em que eu nasci em 42. Meu primeiro contato assim, com essa coisa mesmo de samba e carnaval e tudo foi na Rua Pinheiro Guimarães, né? Onde tinha um bloco chamado Carijó, o Carijó de Botafogo, né? Que saía a turma toda, eu mesmo, ele ensaiava assim desde o pré-carnaval, da fase pré-carnavalesca, né? Que era de dezembro, novembro, dezembro, ensaiava na rua o bloco, mas ensaiava um bloco assim que tinha pistão, trombone e o ritmo, né? E basicamente tocava as músicas de carnaval daquele ano, né? A música já era tocada no rádio e os músicos já traziam essas músicas escritas e iam tocando ali no bloco e todo mundo... Então eu me lembro, por exemplo, bem antes disso, né, de ouvir no rádio, Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com a casca de banana. Essa marchinha de carnaval, né, Agora, e de casa? O cenário de casa. Descreva pra gente o cenário. Aí seu pai tocando, Pixinguinha tocava, já tocou? Foi seu pai na sua casa? Umas 2 vezes em casa Jacó, ia muito, não é? Muitos músicos foram à casa de papai, ali em Botafogo. Era uma casa de vila, né? Está lá ainda, né? Essa casa, ela tem uma entrada na vila com 2 grandes casas na frente. São casas muito antigas, né? Essas casas da frente agora são oficinas e tudo, mas tem a vila que vai dar nas casas da vila. Tem uma escadaria, aí o primeiro estágio, depois tem mais uma escadaria
um lance de escada e o segundo estágio. Eram 4 casas. E a nossa casa era a primeira, casa 1. Né? E ali, eu me lembro de muitas reuniões que papai fazia assim com os amigos, ensaiava também, né? Ali com os amigos dele, que não era só o pessoal do choro, não. Tinha os amigos mesmo dele, assim, desde o tempo do quartel, né? E fizeram aquela amizade. E amizade, quase todos já faleceram, tudo assim, infelizmente, né? Mas eu acompanhei tudo isso, né? Essa amizade do papai, as famílias que se reuniam, tudo era pretexto para se fazer música, né? Mesmo isso muito nos finais de semana, às vezes reunia na casa de um. Meu papai tinha alguns amigos, o Álvaro Cardoso, que hoje está vivo, mora no Meia, é um grande amigo de papai. O Zezinho, que era o nosso cantor oficial, né? Que cantava serestas e cantava sambas muito bem também. O Álvaro, por exemplo, né? Ele foi muito ali de Botafogo e ele conhecia muito aquele métier todo de samba, né? Então ele conheceu aqueles grandes compositores e ele mesmo também fazia músicas. Eu cheguei até a gravar uma música dele. Então, invariavelmente, nessas reuniões, eles cantavam. Era o Álvaro cantando aqueles sambas de Botafogo, né? Cada samba maravilhoso, né? Alguns eu guardei comigo, às vezes já cantei, gravei um samba dele também. Toca um pra gente ouvir. Isso aqui eu ouvi com o Álvaro, né? Isso é um samba de Botafogo muito antigo. Parece que o autor se chamava Pica Fumo. Pica Fumo? Quem não conhece esse ritmo quente, esta cadência, esta harmonia que as pastoras têm, esta cadência no bambolear, tudo isto tem um significado, representa um bairro afastado, é patente do meu lugar. E nesse auge de cadência, meu senhor, foi Botafogo quem chegou. Esse é um samba que o Álvaro cantava muito e tudo. Esses grandes nomes, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Cartola. Essa era a turma que era do choro, né? Nessa época, o Jacó ensaiou muito lá em casa, né? Às vezes ensaiava na casa do Jacó também, algumas vezes na casa de papai. Eu tive a oportunidade de assistir muito esses ensaios, né? Estava sempre presente, né? E quando eles perceberam também que eu gostava muito daquilo, e já me convidavam mesmo, né? Me convidavam porque eu gostava de ficar ali ao lado ouvindo aquilo, né? Ouvindo, ficar em silêncio. Mas eu li em algum lugar que seu pai não levava muita fé, não achava que você ia dar samba não, porque foi que você ficava calado, você só olhava, não se metia naquela história, né? Eu ficava assim, eu era muito tímido, né? E gente muito grande E também. eu não sei, uma vez numa reunião assim dessas, que não era de choro, quando tinha uma reunião de choro não se cantava. Ninguém ousava chegar e cantar, todo mundo ficava ouvindo, sabe? Porque às vezes tinha a presença do Jacó e tudo, que era uma pessoa muito exigente e muito rigoroso com essa coisa, né? Por exemplo, se ele fosse convidado para ir a algum lugar e ele percebesse que as pessoas não estavam muito interessadas, ele se levantava e se dava boa noite e ia embora, né? Não ficava ali fazendo média, não, né? Então, todo mundo tinha o maior respeito, né? E era uma coisa de exigência mesmo, olha, começou a tocar choro, é silêncio absoluto. Vou falar alguns nomes aqui agora para você falar um pouco rapidamente sobre eles. Zequete. Zequete é difícil falar. Assim. Ele era muito solicitado em festas e reuniões, assim, tudo, e ele me levava muito para lá. E ele me incentivava muito. Ele dizia, olha, você tem que compor mais. Que não era uma coisa que eu imaginava assim, eu não gostava muito, eu gostava de tocar. Gostava de tocar e achava que ia ser um bom violonista e que podia tornar um bom músico, assim, né? Mas nem pensava, nem era uma coisa assim que eu aspirava, que eu imaginava, né? E me tornar um profissional. Né? Nesse começo, isso era uma festa para mim, né? Sempre foi uma festa. É como se eu estivesse participando das reuniões de festa, não é não? Agora não é tanto porque... Não, ela é uma festa... quando eu estou com um grupo de amigos, assim, de uma reunião de músicos, eu ainda me comporto como me comportava. Eu prefiro ficar sentado ouvindo, né? Porque nem sempre a gente tem essa oportunidade de estar ouvindo, assim, grandes músicos tocando numa roda. Então, eu prefiro muitas vezes ficar ouvindo do que participar.
Tem outros músicos que gostam mais de estar tocando mesmo, eles gostam de estar tocando. Show, você gosta de show? Gosto. Gosta de fazer o show? Gosto de fazer shows, claro, gosto de tocar com os músicos que tocam comigo e tudo assim, gosto de tocar com meu pai também, gosto, isso aí. Vamos falar outros nomes aqui, Hermínio Belo de Carvalho. Bom, o Hermínio, acho que talvez seja a pessoa mais importante, porque foi o Hermínio que despertou em mim uma outra coisa, né, com relação a tudo isso, né? Pô, eu trabalhava num banco, né, e conheci o Hermínio num banco. Assim, eu estava sentado numa mesa, trabalhando, né, no segundo andar do banco, assim, e ele chegou e eu fiquei, foi um comportamento que não era muito comum meu, né? Eu falei, eu conheço aquele rapaz, falei assim, acho que eu conheço aquela pessoa. Mas eu poderia dizer isso e dizer, acho que não conheço, depois, né? E ele foi atendido por um outro funcionário, mas alguma coisa disse, não, eu vou lá falar com ele. Me deu aquela coisa de querer saber de onde eu conhecia. E fui lá e disse, olha, eu acho que conheço você de algum lugar. Falei assim para ele. E aí ficamos conversando, né, e acabamos descobrindo que era da casa do Jacó, né? Eu falei, olha, eu sou filho do César. Ah, você é filho do César? Tudo assim. Era da casa do Jacó. Não. Aí disse, você toca? Eu disse, não, já toco, já estou tocando, tudo assim. Tudo. E disse, olha, vai lá em casa, eu vou te mostrar umas letras, tudo, você compõe. Eu falei, às vezes eu faço uma música para uns blocos lá, de um bloco que nós temos lá na Vila Valqueire, tudo, já fiz umas 2 músicas. Ele falou, então vai lá em casa que eu vou te mostrar umas letras e tudo. Aí eu fui, né? Um dia fui à casa dele e ele não só ouviu minhas músicas, mas também me propôs logo uma parceria. Ele me propôs uma parceria e nós fizemos 2 músicas que eu não gravei nunca. Entendeu? Olha só, depois fizemos outras músicas que eu gravei, mas essas 2 primeiras músicas, elas ficaram guardadas. É engraçado isso, né? Poderia ter gravado logo no primeiro disco, mas não foi assim. Boas músicas? Tem um samba. Tem um samba, olha, depois foi gravado pela... Pensou que isso é em primeiríssima mão, nunca foi gravado? Não, eles foram gravados depois, né, mas muito tempo depois, né? Pela Exaurinha Garcia e a valsa que eu tinha feito com ele foi gravado pela Elisete Cardoso. Olha. Né? Deixa eu ver um tom aqui, né? A valsa era assim, onde estava tanta estrela que eu não via, onde estavam meus olhos que não te encontravam, onde foi que pisei que não senti o ruído de teus passos em meu caminho, onde foi que vivi, se nem me lembro se existi antes de você. Foi você quem trouxe todo esse vazio e toda esta saudade, toda esta vontade de morrer de amor. Cartola. O Cartola era o Cartola, engraçado, eu tinha assim, não sabe onde eu quero chegar, vamos no Cartola. Eu tinha um respeito tão grande pelo Cartola, uma admiração tão grande que eu não falava muito com ele, não. Eu tinha assim medo de falar com ele, né? Eu acho que eu era muito novo ainda, né? E tinha 21 anos, 20 anos de idade, né? 22 anos, né? E eu era assim muito tímido, né? E o Cartola era o Cartola, né? Uma pessoa muito respeitada e tudo. E a gente fica com aquela dificuldade de você ficar com certas intimidades, né? Ele era uma pessoa de mais idade e tudo assim. Então eu tinha o maior respeito. Tudo que ele dissesse, olha, vai fazer isso, aquilo, outro, não vai fazer, eu estava ali pronto para... Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Olha, tem alguns sambas do Cartola que eu acho maravilhosos. Tem um samba que me tocou muito,
que era um samba que ele não cantava, ele não gostava muito de cantar o samba, porque no final, para fazer uma rima, eu acho isso uma maravilha, entendeu? Ele cantava o samba e usava um termo que não era correto e tudo assim. Alguém falou para ele, olha, não é isso, entendeu? Aí ele... mas eu vou mostrar a primeira parte do samba, porque eu acho que a primeira parte do samba já diz tudo, sabe? Já diz tudo, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. É um samba que ele fez para Mangueira. Todo o tempo em que eu viver, só me fascina você, Mangueira. Guerriei na juventude, fiz por você o que pude, Mangueira. Continuam nossas lutas, podam-se os galhos, colhem-se as frutas, e outra vez se semeia. E no fim desse labor, surge outro compositor, com o mesmo sangue nas veias. Eu acho isso uma obra-prima, acho uma maravilha. Acho, por exemplo, eu pedi licença a ele para gravar essa música. E qual a palavra que dava problema nessa música? Ah, não, é mais pro final, é na segunda parte. É um trecho muito alto. Pera, deixa eu pegar a segunda primeira de novo. Sangue nas veias, sonhava desde menino, tinha um desejo felino de contar toda a tua história. Um dia a lira empunhei, meu sonho realizei e contei todas as tuas glórias. Perdoa a minha comparação, mas fiz uma transfusão. Olha que maravilha. Eis que Jesus me premeia, surge outro compositor, jovem de grande valor, com o mesmo sangue nas veias. Tem que ter esse premeio. Claro que tem que ter. O prêmio é dele. Eu já cantei esse samba muitas vezes. Agora, olha que gozado. Está falando de Cartola, o samba aí da Mangueira, né? E depois você vai compor o samba da Mangueira, sei lá, Mangueira. Foi o Hermínio Belo de Carvalho, foi? Foi. Toca um pedaço do Sei lá, Mangueira, só em homenagem aos mangueirenses. Vista-se do alto, mas parece um céu no chão, sei lá. Em Mangueira, poesia, feito um mar se alastrou, e a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar. Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Pois é, quem ouve isso tudo e não conhece você, ele é mangueirense mesmo, né? Tem umas histórias. Eu fiquei com medo, eu falei, poxa, ninguém vai entender nada. Quer dizer, eu sou um compositor ligado à Portela de pouco tempo, porque eu tinha entrado na Portela em 64, né? Final de 64. Né? Aí, de repente, sem nunca ter feito uma música para a Portela, né? De repente apareço com uma música exaltando a Mangueira, assim, o que essas pessoas vão pensar de mim tudo, né? Mas a Portela foi regiamente compensada, né? Bom, eu felizmente consegui fazer um samba, depois fiquei devendo a Portela, né? Eu me senti assim, um devedor, né? Eu sei, tem que fazer uma música para minha você escola. foi buscar o samba da Portela, eu sei que tem uma raiz lá na montanha, o rio que passa na sua vida, nasce na montanha, lá na região de Diamantina, em Minas Gerais, porque tem a ver com uma autora de um livro em Minas Gerais, Por Onde Eu Dou Meu Coração, Maria Helena Cardoso. Helena Cardoso, a irmã do Lúcio Cardoso. Eu vi esse título e isso ficou. Esse título me impressionou, o título, Por Onde Andou Meu Coração e tudo assim. Né? Podia ter folheado, mas não fiz nada disso. Eu fiquei com esse... Eu não sei por que razão. Quando cheguei em casa, eu peguei, comecei a escrever isso, né? Com esse título eu comecei a escrever isso, né? Se um dia meu coração for consultado, né? Para saber se andou errado, se era difícil negar. Então eu comecei a escrever isso, né? Esse samba tinha uma melodia assim: se um dia meu coração for consultado, para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar.
a marca dos meus desenganos, só um amor pode apagar. Porém, é um caso... Era diferente, totalmente diferente, né? Mas a e aí, também é muito boa. Mas aí eu vou... Isso aí é uma coisa que acontece com muita frequência. Eu faço uma coisa e disse, não é assim. Não. Aí vou mudando, e eu vou mudando, né? E se eu não gravar, eu vou mudando toda a vida, né? Às vezes eu fico satisfeito com uma coisa assim, mas às vezes aquilo fica me incomodando. Não é assim, podia ser assado. Então, quando eu fui cantar o samba em São Paulo, já fui com uma melodia diferente. Porque levei o grupo da Portela todo, né? Eu já fui com uma melodia diferente, né? O pessoal da produção falou, mas escuta, mas esse o samba... Eu falei, não, a letra eu não mexi nada, né? Mas a melodia, eu falei, não, eu mudei um pouquinho só, mas não mudei nada, eu mudei o samba todo, né? Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. Conversar com você é um rio, e é um rio Amazonas, é um rio, né, imenso. É difícil, inclusive, isso caber aqui no contexto dos programas de televisão. Tantas histórias. Olha, tem tantas músicas que eu tinha anotado aqui para lembrar, né? Essa que voltou agora por causa da novela para as pessoas mais jovens, né? O Pecado Capital. Pecado né? Capital, né? Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Bom, e a gente está falando muito de samba, agora é curioso que uma das músicas mais maravilhosas que você fez, ele não é um samba, é uma coisa diferente, né? Talvez, eu não sei se por influência de festival, sei lá por quê, mas e uma coisa de uma eu não sou músico, mas a gente percebe de uma riqueza, de uma sofisticação musical muito grande, que é Sinal Fechado. Como é que é essa história de Sinal Fechado? Eu queria provocar, pelo menos, algo de alguma tensão, que você, nessas ó, de segunda, menor, nessas inversões aqui, ó, essas dissonâncias, eu achava que poderia provocar isso. Mas isso ao tinha mesmo tempo, tensão. criar um clima, porque essa música é o seguinte, é uma história também que vem. Nessa época, quer dizer, eu não tinha plena consciência disso, né? Assim, uma consciência plena a ponto de dizer, vou fazer uma música que expresse, que possa... Isso não existia. Nessa época havia um clima muito pesado, né? Ela está no contexto da ditadura militar. Havia um clima muito pesado. E 69, assim, era um ano muito difícil. E alguns amigos meus, assim, algumas pessoas que eu conhecia, elas falavam assim, mas você sentia essa tensão, essa preocupação, esse medo. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar do futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo. Infelizmente acabou, não tem jeito. Não precisa tocar uma música. Hoje eu vi Minha Nega. Esse é um samba muito antigo e eu era muito novo quando fiz esse samba. Quer dizer, ele para mim continua valendo, porque a gente vive e a vida, eu acho que o que é fascinante é isso, que a gente muitas vezes projeta tanta coisa e não faz, e vai fazer outras, ou então não faz um terço daquilo que projetou e tudo. E a vida não é menos fascinante por isso, entendeu? Coisas do mundo, Minha Nega. É isso mais ou menos que esse samba ele tem dentro dele. Hoje eu vim, minha nega, como venho quando posso, na boca as mesmas palavras, no peito o mesmo remorso,
nas mãos a mesma viola, onde gravei o teu nome. Nas mãos a mesma viola, onde gravei o teu nome. Venho do samba tempo, nega, vim parando por aí. Primeiro achei Zé Fuleiro, que me falou de doença, que a sorte nunca lhe chega, está sem amor e sem dinheiro. Novo esporte nacional neste depois do Carnaval. Adivinhar a taxa da inflação brasileira em 99 no rabo de foguete do choque cambial de janeiro e fevereiro. É sobre isso que vamos conversar em nosso espaço aberto com o professor Heron do Carmo, coordenador do Índice de Preços da FIP da Universidade de São Paulo, e com o empresário Abraham Scheiman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Espaço aberto com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite. Refletindo sobre o que acontece no mundo, acompanhando as mudanças na nossa sociedade, discutindo opiniões com entrevistas objetivas. Jornal das 10. Apresentação ao vivo do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. De segunda a domingo, 10 da noite. Neste carnaval, ele foi tema de Samba Enredo. O jornalista Barbosa Lima Sobrinho, testemunha ocular do nosso século. N de Notícia, com Augusto Nunes. Neste